Mas o objetivo é conquistar uma cadeira no parlamento para defender o Estado todo, não é isso, Penha? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, querida, mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês. E a nossa vida é feita de desafios, né, Renata? E assim, ouvindo ao pedido da população, né, conversando principalmente com a nossa população araruamense. Você sabe que saímos agora de uma eleição, fui candidata a prefeita em Araruama, né, obtivemos aí 30 mil votos nas urnas, e a gente não pode deixar de dar voz à população, lutar por aquilo que a gente acredita e, de fato, pelo que a nossa população merece. 30 mil votos é voto pra muito, caramba, Renata, Penha. Então, muito. realmente, não dá Muito. para esperar, tem que botar o nome Exato. pro jogo. Renata, eu falo assim, eu poderia hoje estar na minha zona de conforto, Claro. até mesmo não ser candidata, né? Hoje como pré-candidata a pedido da nossa população, né? Mas o dever, a missão, né? Bate a nossa porta e assim, a gente representa muitas outras pessoas, né? Foram 30 mil votos que acreditaram na Penha, que acreditam na Penha, né? Que querem a mudança, que queriam a mudança da nossa cidade. Então a gente tem que continuar sendo a voz dessas pessoas e lutar por aquilo que a gente acredita, por uma cidade de fato, né, que atenda às necessidades daquilo que o nosso povo merece. E não só falando de Araruama, mas de toda a nossa região, né? A gente que já tem uma bagagem, uma trajetória, né? Uma vida pública já aí pautada dos nossos princípios, defendendo aquilo que a gente acredita, dando voz à população. Nós estivemos juntos aqui muito tempo, né? Muitas vezes, né, Renata? É verdade, você não é a Você primeira vez que acompanhou me dá- a nossa luta, E muitas eu tô vezes. vendo aqui o Pedro Lacerda, por exemplo, falando assim: hoje o Portal RC vai conhecer a força, a humildade e o coração enorme que Penha tem pelo povo de Araruama. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, tá, Pedro? O compromisso dela agora É muito é maior. com a região. Exato. Você viu agora Marcelo e os dois Marcelos, o Marcelo Freixo e o Marcelo prefeito. Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo, e o Marcelo Freixo, que acaba de sair da Embratu e trouxe um dado importante. 9 milhões de turistas estrangeiros vieram para o Brasil no último ano, batendo um recorde. E o Brasil está na moda, Penha. A gente não tem como negar a quantidade de estrangeiros vindo. Não sei se você acompanha as redes sociais, mas eu acompanho muito. Estou vendo muito gringo valorizando o Brasil, falando que a comida brasileira é maravilhosa, que a música brasileira, verdade. que a hospitalidade brasileira. E nossa região tem uma vocação fantástica para o turismo. E é muito, digamos assim, mal explorado. Qual é o papel de um deputado estadual quando é o assunto fustigar o turismo para regiões como a nossa? Então, Se você fosse deputado, qual é o papel que você acha que deveria Nós temos uma região, quando se fala em turismo, a gente fala na nossa região, que é um potencial, né? E quando a gente fala em turismo, Renata, a gente não pode deixar de falar de infraestrutura, do papel e da importância de um deputado nessas cidades, né? Da gente lutar para destinar verbas e recursos para poder alavancar cada vez mais o turismo na nossa região. Quando eu falo com muita propriedade da nossa cidade, por exemplo, de Araruama, não se tem como a gente falar de turismo, né? Araruama é uma cidade turística, sem a gente falar Tentando, né? Exatamente, sem a gente falar e cuidar da nossa infraestrutura. Né? Uma das nossas principais rodovias, né, tem acidentes diariamente, né, frequentemente. É a Amaral Peixoto, Amaral né? Peixoto, ali, o trevo da Gigi até a Iguabinha, a gente vê ali, quer ver dois pontos ali importantes que cortam a nossa cidade ali, né, a nossa estrada de São Vicente. Quando a gente fala da nossa estrada de São Vicente, que é uma rodovia do estado, É verdade. a nossa estrada de Praia Seca. A população reivindica há anos pelo nosso acostamento. Né? E é o que eu falo, enquanto nós não tivermos voz, um representante que de fato conheça o que a nossa população, não só Araruama, mas que a nossa região precisa, a gente fica esquecido, a gente fica sem força, né? Porque as pessoas, às vezes, é muito fácil a gente transferir a responsabilidade. Ah, mas a rodovia é do Estado. Mas quem morre é a nossa população. É verdade. Falando específico ali da nossa rodovia, da estrada de São Vicente e da nossa estrada de Praia Seca. Nós perdemos ali, Renata, inúmeras pessoas, vidas, né? A população sofre e a gente fica esquecido totalmente. Então, isso é um dos nossos compromissos, é uma das nossas pautas, que com certeza é um papel, é um dever de um deputado estadual. Né? É buscar recurso, buscar parceria, lutar para poder, de fato,
cuidar não só da nossa cidade, mas de toda a nossa região. Agora, diz pra mim, União Brasil é Márcio Canela, que é o presidente estadual, não é isso? Ele esteve aqui na semana passada, é pré-candidato também ao Senado. Como é que é a sua relação com ele? Tá boa? Porque teve aquela coisa dele se aproximar com o Chiquinho, aí como é que ficou? Porque você e Chiquinho eram desafetos. Como é que tá esse cenário? Renata, o Márcio Canela é um grande amigo, além de amigo, é um grande líder político, a quem eu tenho muito orgulho de me referir, dizer que é o nosso pré-candidato, senador da República, não tenho dúvida que será uma caminhada de sucesso, de êxito, né, pelo grande representante, o quanto ele representa hoje para toda a nossa Baixada Fluminense. O Márcio Canela, quando eu falo da importância de um deputado representar a sua região e a sua cidade, o Márcio Canela, enquanto deputado, destinou mais de 300 milhões só para a sua cidade de Belfor Roxo enquanto deputado. Uau. Hoje ele afasta, né, do cargo de prefeito e deixa 91% de aprovação como prefeito de Belfor Roxo. Então ele revolucionou não só a cidade de Belfor Roxo, mas toda a nossa Baixada, vem revolucionando toda a nossa Baixada Fluminense. O programa Barricada Zero do Estado começou, na verdade, a partir da iniciativa do prefeito Márcio Canela na cidade de Belfor Roxo. Né? E o governador, à época, o governador Cláudio Castro, entendeu todo, né, a todo o nosso estado. Exatamente. Então a gente vê a luta aí, né, o quantos projetos, o quanto ele tem vem trabalhando, não só pela cidade de Belfor Roxo, mas por todo o nosso estado. Sua relação com ele vai muito bem. Com certeza, é um grande líder político. E o Chiquinho nessa história? Porque teve uma época que estava você, Chiquinho e ele, como é que foi isso? Não, na verdade, eu nunca estive, né, junto com o Chiquinho. Né, o Chiquinho, assim que acabou a eleição, realmente bateu na porta do nosso amigo, do nosso pré-candidato ao Senado, Márcio Canela, né, e foi ouvido, né, naquele momento conversaram, porque ele massacrou muito você durante a campanha para prefeita. Não né? só a Penha... Você foi muito maltratada, esculhambada, fake news, exato, ataques de cunho pessoal, coisas... exato, pesadas. Aí quando a gente começou a ver que Chiquinho, pelo menos dando a entender que estava se aproximando, não era verdade. Não, ele realmente esteve com o Márcio Canela, né? Nosso pré-candidato ao Senado, mas em nenhum momento teve uma proximidade da Penha e o Chiquinho. Né? Acredito eu, Renata, e falo com muita propriedade, que ele é muito arrependido. Né? Porque apesar do nosso impasse, das nossas diferenças políticas, ele sabe que a pessoa mais preparada naquele momento para governar a nossa cidade, não tenho dúvida, e ele sabe disso, que seria eu, Penha Bernardes. Bom, ele deve estar arrependido mesmo, porque ele botou uma candidata que depois deu-lhe um chute na bunda dele. E te falo mais, Renata. Mas assim, tudo que aconteceu, ele foi merecedor e muito mais. Você sabe o que você passou, o que eu passei, que muitos de Araruama, né? 30 mil votos que a Penha obteve nas urnas, foi 30 mil votos querendo a mudança, querendo a renovação, né? E que quase acreditam venceu, na Penha. Exatamente. E aí, Renata... Ele fez o impossível para que a Dani vencesse Renata, a eleição. E aí eu falo para você com muita propriedade. E foi além. Eles escolheram uma pessoa que nem eles mesmos conheciam. Porque nós não perdemos uma eleição, Renata. Eu não perdi a eleição para a Daniela, né? E todos que me ouvem nesse momento. Eu, Penha Bernardes, posso falar com muita propriedade, com muito orgulho, que eu obtive 30 mil votos nas urnas. Quem votou na Penha conhecia o trabalho da Penha e sabia o que a Penha, o compromisso da Penha com a população arauamense. Agora, ao contrário, né, como eu falei sempre na nossa caminhada, graças a Deus eu sempre usei o nome Penha Bernardes. Eu nunca fui Penha de ninguém para poder se beneficiar ou para poder a gente... Então, escolher Penha de Penha mesmo, né? Exato, é Penha e meu mandato, graças a Deus, foram todos pautados no compromisso da população e eu devo a Deus e ao nosso povo. E aí, Renata, escolheu uma pessoa que nem eles conheciam. Né? A ganância pelo poder foi tão grande que aconteceu o que aconteceu. E hoje nós estamos aí, dando voz à população, lutando por aquilo que a gente acredita, porque eu falo com muita propriedade, Renata. Como eu falei e volto a repetir para você, né? A população, de uma forma geral, principalmente os meus eleitores, aplaudiram a atitude dela. Porque ninguém mais do que eu, do que o nosso grupo... a sua candidatura já era com essa proposição, exatamente, né? Foi uma candidatura que claramente se colocava contrário ao grupo de Chiquinho. Exato. Não teve esse negócio assim, não, vou ganhar a eleição e depois dar um pé na bunda dele. Água e vinho. Não, olha, não, já começamos aqui, não vamos misturar nunca, exatamente, né? E aí... Por isso que surpreendeu quando estava você e Chiquinho naquela conversa aí, a gente achou que... E Márcio achou que tinha aproximado, o que não aconteceu na campanha. Não, e em
nenhum momento. E aí eu falo para vocês, naquele momento a ganância foi tão grande que escolheram uma pessoa que eles não conheciam. E aí, de fato, o que aconteceu? Aconteceu todo esse cenário, né? E hoje a população... E eu falo para você com muita propriedade, porque nós lutamos para fazer o que ela teve a oportunidade de fazer, Renata. Mas eu reafirmo, com todas as minhas diferenças políticas, tá? Eu sei que a população, o eleitor da Penha, aplaudiu naquele momento. Mas isso não é o suficiente para poder resolver a vida das pessoas. Né? Porque, na verdade, eu poderia fazer isso com ele, você poderia fazer isso com ele, qualquer um de nós, qualquer um da população poderia agir dessa forma. Agora, no meio político, né, a gente há de convir a grande traição que foi feita porque ela, que era prima da esposa, madrinha da filha, que foi escolhida por eles, né, não poderia de forma alguma agir dessa forma. Você acha que, então, concordo com o discurso de Chiquinho, que diz que ela que o traiu e não... Como ela disse aqui, que Chiquinho que a atraiu porque estava tramando, vazando para a imprensa. Nós sabemos que ele é merecedor de tudo que aconteceu e um pouco mais. Nós sabemos que da arrogância, da prepotência, né? Eu lutei contra um governo, peguei um governo aprovado, as nossas maiores dificuldades, nossa maior luta, e a gente nas ruas conversando com a população, era a falta de prioridades, a falta de diálogo, a arrogância, a prepotência. Mas nós pegamos um governo com aprovação. Né? A nossa população de Araruama aprovava o governo, mas desaprovava, né, os gestores, né, a pessoa deles, a forma de tratar as pessoas. Então, com certeza, como eu volto a reafirmar, eu não perdi a eleição, né, para Daniela. Quem era Daniela em Araruama? Foi uma pessoa que surgiu, que virou Daniela de Lívia e que foi eleita ali. Se fosse Daniela ou qualquer uma outra pessoa, seria eleita. Então, eu perdi a eleição, nós perdemos uma eleição para a máquina, representada por Lívia e por Chiquinho. Então, eu volto a repetir, qualquer um de nós teríamos o direito, né, e até porque nós lutamos, era muito claro isso na nossa caminhada, né, que nós totalmente lutávamos para poder resgatar a nossa cidade. Porém, ela não poderia ter feito o que ela fez, porque principalmente no meio político, quem vai confiar nela? Se ela fez isso com uma pessoa, né, que na verdade ela nem morava em Araruama, né? Então, se ela teve a coragem de fazer isso com a prima dela, que escolheu ela para, né, lhe suceder, e madrinha da filha dela, qual é o compromisso que ela vai ter comigo, com você ou com qualquer uma com a nossa população? Então, tenho certeza que no meio político, a gente nos bastidores, quando a gente conversa, é claro que às vezes, né, existe um relacionamento por parte de muitos, né, de educação, de respeito, né, porque hoje ela é a autoridade da nossa cidade, é a prefeita da nossa cidade, mas no meio político pode ter certeza que foi uma traição muito grande e isso é indiscutível. É o caminho nas ruas e a gente escuta isso, né, Renata? Você escuta isso nas ruas? Escuto, com certeza. A população acha que ela é uma traidora do Chiquinho. Com certeza. A atitude dela foi uma atitude, é o que eu falo e volto a repetir. Qualquer um de nós teríamos o direito e faríamos o que ela fez. Apesar de ser aplaudida, a população reconhece sim. Agora, que ela não poderia ter feito Você, de certa maneira, então, reconhece que se você tivesse no lugar dela também, você não ia aguentar Chiquinho na sua cabeça também. Mas Renata, nós éramos totalmente contra. Já não aguentou desde o começo, né? E sempre... Mas deixa eu te perguntar, você está se colocando, então, como oposição à atual prefeita, não é isso? Você é oposição a Dani. Eu sempre me coloquei, né, muito clara. Eu nunca fui oposição a prefeito. Eu sou oposição às coisas erradas e que não beneficiam a nossa população. Né, tem 1 ano e meio de governo, né, praticamente, faz agora, em junho. Eu estava lá na vice-presidência do Detran, né, e em um determinado momento, no início, eu tinha alguns posicionamentos até contrário, mas preferi me calar, por entender que a gente tinha que dar um tempo, né? Até porque ela não tinha nenhuma trajetória e conhecimento político algum. Ela chegou ali totalmente, né, despreparada e precisava ter um tempo, né? Assim como a população deu uma oportunidade, eu também dei a oportunidade. Só que eu falo muito claro, Renata, hoje nós tivemos 30 mil votos nas urnas. E eu sou cobrada por isso. E uma coisa eu falo com toda convicção, olhando nos seus olhos, assim, com o compromisso que eu tenho com a população. Né? Eu não surgi na política para ser mais uma. E eu tenho muito orgulho de falar, assim, de forma, né, bem clara, para a população entender. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu, como qualquer cidadão araruamense, ou qualquer um outro cidadão, tenho o direito de manifestar e falar a hora que quiser.
Então, pelo fato, às vezes as pessoas falam, mas por que durante um ano você não se pronunciou? Porque no início, quando eu comecei a fazer algumas críticas, dar algumas opiniões, eu ouvia das pessoas, Penha, vamos dar uma chance. E é verdade. Tem que dar também, não pode sair exatamente. criticando. Não é pelo fato. É natural que a oposição aguente um tempo para poder voltar a fazer oposição. Até mesmo as pessoas iam falar, poxa, ela acabou de sentar e eu vi, né? Vamos dar uma chance. E ela fez uma coisa que a Penha lutou para fazer, né? Que era para poder libertar a nossa cidade e construir uma cidade de fato para a nossa população. Só que, né? Passados esse tempo todo, e a gente já tem cobrado. 18 meses de gestão, você acha que... qual é a avaliação que você faz do governo Renata, dela? infelizmente, assim, eu quero progresso, sonho muito com o progresso da minha cidade. Por isso que hoje, inclusive, sou pré-candidato a deputado estadual. Mas, infelizmente, uma cidade bilionária como a nossa população continua não sendo a nossa prioridade. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para Dani, qual a nota você daria? Ai, Renata, vou falar para você o que foi feito, na verdade, até hoje. Reforma de algumas praças que já existem, R$200 de auxílio para alunos da nossa rede municipal, um cartão de alimentação para uma parte da categoria de R$400. Na verdade, nós já tínhamos uma parte da educação que recebe R$1.000. Eu já faço uma crítica, porque eu acho que o cartão tem que ser feito de forma igualitária. Por que não foi dado, então, R$1.000 para todos os nossos profissionais, para todos os nossos servidores? Tivemos alguns avanços, mas nada em vista do que a nossa população precisa e do orçamento bilionário que nós temos, né, Renata? Então, e assim, a falta de prioridades. E quando eu falo em falta de prioridades, eu falo do nosso compromisso com a população. Dá um exemplo, por exemplo, daquilo que você avalia que Renata, é uma falta por de isso que hoje sou pré-candidato a deputado estadual. Eu tô na rua, eu tô no supermercado, eu tô na escola com os meus filhos todos os dias, as pessoas me encontram nas ruas. Eu sou nascida e criada na minha cidade. Então, eu saio nas ruas, Renata, de cabeça erguida. E por isso sou pré-candidato a deputado estadual, porque uma das nossas maiores lutas e causa é pela saúde pública de Araruama. E a nota você vai dar para ela, de 0 a 10? Para o governo hoje, Renata, vamos dar aí de 0 a 10, vamos dar 2. 2? Eita! Eita, mas tirou nota vermelha pra caramba, hein, Dani? Agora tem Renata, uma cidade sem prioridades, e eu falo com muita propriedade. Não adianta a gente ter prédios bonitos e paredes bem pintadas. Desde sempre que foi assim. E porque não salva a vida das pessoas. Você quer ver? Semana passada eu fiz um vídeo. Ela colocou uma placa lá há alguns meses. Uma nova UPA será feita em Araruama. Beleza. Todo investimento na saúde é importante. Precisa. Né? Isso já era para ter feito desde o início do governo. Porém, a UPA não vai resolver uma nova UPA, Renata. O problema da saúde é Araruama. Porque a UPA, você vai concordar comigo, que ela funciona como se fosse um funil. A porta de entrada ela é larga. Porque ela recebe todos os problemas. O acidentado, o infartado, a criança com febre, quem está com o fêmur quebrado. E a saída ela é estreita. Porque se você chegar ali na UPA com o braço quebrado, você vai para casa com esse braço enfaixado e vai ficar esperando o estado de chamada daqui 15, 20, 30 dias para você operar em outra cidade. Qual que seria a solução? A solução seria o nosso hospital, para poder, de portas abertas 24 horas, com toda a especialidade. Um hospital municipal. Um Araruama. Hoje, o recurso que a Araruama tem... Poderia nós temos, ao invés de... O que nós deveríamos... Nós não, ela deveria fazer? Reestruturar a UPA que já existe e construir. Eu falei no meu vídeo que a Araruama queria aqui, que a população ficaria feliz, Daniela, é que estivesse escrito aqui, em breve, um hospital 24 horas com todas as especialidades para poder salvar a vida da nossa população. Operar ali diretamente sem precisar transferir. Renata, se você quebrar um dedo hoje, se você quebrar um dedo hoje... Apesar que tem o regional ali de Araruama, né? Mas o regional, você entra na mesma questão do estado. Você entra, todo mundo, a né? porta de entrada é a UPA, você não tem acesso direto ao regional. Você é regulado no estado, podendo ser transferido para o regional, para Paraíba do Sul, para o INTO, ou para qualquer outra cidade do nosso estado. E também não garante a prioridade para o morador de Araruama, né? Não garante. Uma cidade com quase 140 mil habitantes. É um regional, né? Nós precisamos, sem falar, Renata, de infraestrutura, sem falar hoje das nossas rodovias que eu acabei de mencionar, a estrada de São Vicente, a estrada de Praia Seca. Não adianta transferir a responsabilidade para o estado. Tem que bater na porta do governador, tem que ter parceria, tem que lutar.
tem que saber de fato o que a nossa população precisa. Agora, tem aqui uma pergunta interessante. O Rodrigo Lopes, advogado, ele está dizendo o seguinte: e a relação da Penha Bernardes com Cláudio Barreto e Roberta Barreto? Quando vereadora, Penha criticou muito o casal. Na verdade, muito bem colocado, doutor. Inclusive, eu quero dizer que a Penha não só questionou o Cláudio Barreto ou denunciou. A Penha denunciava muitas irregularidades do governo. Renata, você acompanhou o nosso trabalho. Verdade. Estivemos aqui dando voz, né, uma luta assim incansável. Eu tenho muito orgulho. Eu já sou muito grata a Deus por onde eu cheguei, pelo respeito, pelo carinho da nossa população. E eu não denunciei só o Cláudio, não. Eu fiz muitas denúncias dando voz à população. E acusação, Renata, é diferente de condenação. A Penha, enquanto vereadora, a Penha, enquanto fiscalizadora, eu fiz a minha parte. E cabe à justiça fazer a dela. Né, em relação ao Cláudio Barreto, inclusive o Ministério Público, né, arquivou denúncia dizendo, né, após a averiguação, inclusive encaminhou, eu acompanhei de perto, para a Câmara Municipal dos Vereadores, onde também já estava tramitando uma CPI, e a Justiça fez esse arquivamento. Né? Então, eu faço a minha parte, confio muito na Justiça, e a Justiça faz a dela. Então, assim como o Cláudio, eu denunciei várias irregularidades que chegavam até mim e o meu papel era esse. E hoje eu fico muito feliz, né, em ter o Cláudio Barreto, em ter a Roberta, reconhecendo que hoje a Penha é mais preparada, capacitada para poder representar não só Araruama, mas toda a nossa região dos lagos. Eles estão te apoiando para a sua pré-candidatura? Olha que curioso, que depois de você ter feito denúncia contra eles no Ministério Público, depois de ter feito o vídeo, protocolado pedido de CPI na Câmara, porque a investigação era que ele tinha, não sei, imóveis. Centenas de imóveis sem ter uma renda que comprova. Ele conseguiu comprovar que ele tinha renda? O Ministério Público arquivou todas as denúncias apresentadas, inclusive encaminhou cópia, né, para a Câmara Municipal, onde também tramitava uma CPI, que foi arquivada devido à decisão do Ministério Público. E eu fico muito feliz, porque, na verdade, Renata, Não, Renata, e assim, é muito claro deixar bem claro que, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação pessoal com todos os secretários da nossa cidade, inclusive com o Cláudio e com a Roberta. Nós nunca tivemos nenhum impasse pessoal. Nós tínhamos diferenças políticas devido a cada um defender o seu lado. E hoje eu fico muito feliz, inclusive, da gente fazer parte do mesmo, que o nosso líder político, seu mesmo, que é o Márcio Canella, esse grande figura pública que vem revolucionando todo o nosso estado, né, toda a nossa Baixada Fluminense, a cidade de Belfor Roxo, que é nosso pré-candidato ao senador da República, e ele que é o nosso líder. E estou muito feliz por eles reconhecer, né, o quanto a gente está preparado e capacitada para poder representar não só Araruama, mas toda a nossa região. Bom, vamos falar então aqui, deixa eu trazer um comentário aqui, Cristiane Xavier. Uma entrevista marcada pela elegância, firmeza e inteligência em cada palavra. É admirável ver uma mulher tão preparada, sensível às necessidades das pessoas e comprometida com um futuro melhor. Tá aqui sua eleitora. Bem, sim, a agenda da mulher é uma questão que naturalmente se aproxima de você e vocacionalmente, até porque você é uma mulher. Exatamente. Que inspira outras mulheres. E aí que fortalece outras mulheres. Que é a voz de outras mulheres. Sendo você esse personagem, o que você pensa para a mulher da região dos lagos, da mulher do interior do estado do Rio de Janeiro? Mulher do Rio, da capital da região metropolitana, tem muita para representar. Mas para fazer ecoar a nossa voz aqui de quem mora em cidades como as nossas, como é que quais são as principais pautas que você sustenta, as questões que você coloca aí como urgente? Renata, a gente sabe que a pauta da mulher é tão importante quanto tantas outras pautas, né, importantes no nosso estado. Agora, uma das nossas maiores lutas é para a gente levar para todas as nossas cidades, do nosso estado. Eu cito hoje Araruama, né, como base ali. Nós não temos uma DEAN, uma delegacia especializada para a mulher, porque a gente sabe que faz toda a diferença. Né, Renata? Hoje, 4 mulheres, nós estamos aqui numa entrevista e 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil, em média. Né? E a gente fica muito triste, porque em média 148 mulheres, dessas 148 mulheres,
desses índices são mortas mesmo tendo a sua medida protetiva. Estão matando com medida protetiva na bolsa. Exatamente. Então, a gente vê que precisa de outras mulheres que dê voz. A gente precisa de uma delegacia especializada onde as mulheres se sentem acolhidas. A única especializada que tem aqui é em Cabo Frio, né? Exatamente. Na região toda, né? E aí, realmente isso é inadmissível. Temos que ter outra. Renata, é uma pauta, uma bandeira que nós temos que levantar, porque a mulher já é violentada em casa. E se ela não tem um lugar onde ela se sente acolhida, protegida, né? Ela já é violentada em casa e quando chega ali, às vezes num local, né, onde com profissionais despreparados, ela acaba se sendo mais uma vez vítima. Então, eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença, né? A gente com a delegacia especializada, né? Com todo o apoio, com todo o acolhimento, ela vai se sentir amparada, protegida e, de fato, nós vamos fazer a diferença na vida dessas mulheres. É levantar essa bandeira. Hoje, por exemplo, eu fico muito triste em Araruama, a gente vê uma prefeitura como a nossa, né? Rica, uma cidade como a nossa rica, a gente não tem uma secretaria da mulher em Araruama, Renata. É mesmo, né? Para buscar políticas públicas, pelo enfrentamento, nós não temos. Você acha que a Dani devia criar uma secretaria? Com certeza. Se você fosse prefeita, você já estaria criada e seria uma das pautas tão importantes, né? Não seria diferente da saúde, da educação, de infraestrutura. Porque como a gente fala de políticas públicas, também, né? Como que a gente fala de políticas públicas? Como que a gente fala de enfrentamento se a gente não tem uma pasta? Como que a gente fala... Como a gente aceitar Araruama, assim, uma secretaria da mulher e uma cidade, uma gestora sendo uma mulher? A gente precisa se unir, dar voz para outras mulheres. E hoje eu me sinto nessa responsabilidade, Renata. Eu tenho certeza que, com toda a nossa trajetória, a gente sabe o que a nossa população precisa, a gente sabe o quanto as mulheres precisam de voz, de representatividade, precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas. Além da questão da delegacia da mulher, uma outra especializada, que outras pautas você acha que são muito específicas para as mulheres da nossa região, que você também gostaria de comprar esse barulho, defender, levar essa bandeira lá para a Assembleia Legislativa? Ô, Renata, quando a gente fala da delegacia especializada das mulheres, a gente fala, na verdade, de acolhimento. Porque a partir do momento que você empodera essas mulheres e ela reconhece a força que ela tem, a gente cria outros movimentos para, de fato, a gente enfrentar esses índices que acontecem. Então, a gente precisa hoje que o trabalho comece dentro dos próprios municípios, né? A gente destinar verbas, recursos específicos para que exista um movimento forte para a gente amenizar esses índices, né? Então, se você não tem hoje uma Secretaria da Mulher dentro de muitos municípios, a gente vê que, né, a maioria, na verdade, já existe. Né? Eu cito hoje por Araruama. Se a gente não tem uma Secretaria da Mulher dentro da cidade, para poder a gente buscar políticas públicas e criar um grupo forte de fortalecimento para dar voz a outras mulheres, a gente se enfraquece, né? Então, a partir do momento que tem uma mulher que tem voz e que vai lutar, né, de fato, pelo que outras mulheres precisam, e quando essas outras mulheres enxergam que elas são representadas, que tem alguém para dar voz por elas, com certeza a gente faz toda a diferença. Tem aqui o Rodrigo novamente, o advogado, colocando uma outra questão que eu vou trazer aqui para você responder. O Antônio Pérez diz que foi traído por Penha. O que realmente houve? O grupo de Pérez apoiou a eleição de Penha à Prefeitura de Araruama. Penha rachou com Manuela e André Mônica, à época seu vice. E aí? Quem foi que fez a pergunta? O Rodrigo Lopes. Ô, Renata, na verdade a Manuela é minha amiga, né? E nós somos amigas. Tenho muita gratidão pela Manuela. Nós caminhamos juntas em Araruama, né? Me ajudou muito. Inclusive, eu tive a honra e a oportunidade de apresentar a Manuela à população de Araruama, né? E porque as pessoas conheciam a Manuela pelas redes sociais, né? Pelos grupos de WhatsApp. E ali foi um momento que ela teve próxima. Ah, ela que é a Manuela Pérez. Eu tive esse orgulho, essa honra. Então, a Manuela é minha amiga. E em nenhum momento teve uma traição por nenhuma das partes, né? É uma pessoa que eu tenho grande gratidão, carinho por tudo que ela representou na nossa trajetória, na nossa campanha, e eu também sei o quanto contribuiu para hoje ela ter tanto carinho e reconhecimento do povo de Araruama, e você pode ter certeza, é claro que assim, seria muito bom se estivesse a Penha e a Manuela. Vocês não estão fazendo dobradinha? Não, porque existe compromisso, principalmente por parte dela, né, Renata? Nós conversamos sobre isso, porque existe,
dentro da própria cidade de Saquarema existe outros, né, pré-candidatos, deputados eleitos, que existe uma parceria. E quando se fala em o Pedro Ricardo lá quando se fala em casadinha, ela existe, tem outros compromissos políticos e gera algum desconforto, gera ciúme para alguns. Então, a gente se respeita, nós somos amigas e por onde nós estamos, a gente fala do compromisso que uma e a outra tem com a sua cidade. Então, não teve esse negócio de traição? Não existe nem traição, com Pérez? De forma alguma, de forma alguma. E sua relação com a Andréa Mônica? A relação com o André Mônica, né? O André é uma pessoa querida por todos na cidade, foi o meu candidato a vice, né, na minha chapa. Enfrentaram juntos o desafio Enfrentamos de concorrer juntos à eleição, né? o desafio, né? Ele com uma certa experiência, com a aprovação de uma parte da população, com rejeição de uma outra parte. Mas naquele momento nós precisávamos, Renata, de uma grande união, porque nós enfrentamos ali uma máquina muito poderosa, né? E nós somos amigos, né? Hoje a gente caminha em caminhos opostos, politicamente, mas se respeitando, né? Assim como a Manuela, sem problema algum. E como é que você avalia? Porque hoje ele é secretário de Agricultura do município. E a Dani hoje também demonstra que estabeleceu uma relação de amizade, de parceria com o município vizinho, com a Manuela também, né? Sim, existe esse... Dá ciúme? Como é que fica essa relação nessa situação? Inclusive, já conversamos, inclusive, recentemente, junto, né, estávamos numa reunião, eu estava junto com o prefeito Márcio Canela, que ainda era prefeito na ocasião, a gente batendo um papo, a Manuela participou com a gente, junto numa ligação por vídeo. Então, assim, nós temos uma relação de amizade, né? Nós temos uma gratidão, tenho uma gratidão muito grande pela Manuela, assim como ela tem um carinho por ela tem por mim. E, assim, hoje não existe uma casadinha entre a Penha e a Manuela, devido a outros compromissos políticos, principalmente por parte dela, e a gente sabe que acaba gerando ciúme. Mas como é que você viu a aproximação dela com Dani? Natural? São duas prefeitas, né? E é necessário essa união, até mesmo pela nossa região, né? Muitas pautas têm que ser discutidas, não só com a prefeita de Araruama, de Saquarema, mas você vê que envolve prefeitos de Iguaba, Cabo Frio, toda a nossa região. Então, independente de posicionamento político, do que as pessoas acham, né? Do que é feito, as pessoas precisam se respeitar. Né? Então, hoje, graças a Deus, a gente é maduro para poder entender, né? E caminhar. Hoje o André, né, faz parte, inclusive, do governo da Daniela, recebeu o governo, não só o André, mas uma grande parte das pessoas que, inclusive, foram eleitas junto com a Penha, né? A própria Valéria, que disputou a eleição na oposição, ao seu lado, para vereadora, e hoje é secretária de Educação. E eu me lembro que eu conheci vocês juntas lutando. Tinha um grupo também fazendo um bloco de oposição quando vocês... Desde o meu segundo mandato. E assim, a Valéria é minha amiga, eu respeito. E a gente entende, Renata, né, esses movimentos, porque as pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas precisam de oportunidades. E assim, como eu mencionei, várias pessoas que foram eleitas, inclusive do meu lado, hoje compõem o governo. E eu fico feliz, porque existem pessoas capacitadas que, de fato, né, estão ajudando construir uma cidade melhor. Isso mostra, de certa forma, que você estava escolhendo um time bom, né, Penha? Mas, porém, muitos que hoje, infelizmente, governam a nossa cidade, porque eu sinto a prefeita Daniela ainda um pouco perdida e desorientada, mas isso é natural, porque ela não tem o conhecimento, ela está aprendendo ainda o que a gente aprendeu no decorrer da nossa trajetória. Então, muitas dessas pessoas governando a nossa cidade, né? Então... Você está querendo dizer que ela não tem um pulso firme? Não, com certeza. Não é ela hoje, simplesmente, que governa a nossa cidade. Você está, em outras palavras, dizendo que ela é um fantoche? Renata, a gente precisa ser educada, né? Mas, infelizmente, a gente não pode ser marionete nas mãos das pessoas. Você tá dizendo que ela é uma marionete. A gente precisa ter... Quem são essas pessoas? Renata, muitas pessoas hoje que estão ao lado dela, se fossem bons para poder estar à frente e governar a nossa cidade, já tiveram oportunidade, como ex-vice-prefeitos. O Anderson? Tivemos várias pessoas ali que já tiveram cargos públicos, como prefeitos, ex-vice-prefeitos, e que, se fosse bom e aprovado pela cidade, estaria sentado na cadeira dela, e não hoje ocuparia um cargo de secretário. Então, assim, mas a gente respeita, porque muitos precisam. E a política, Renata, é assim...
a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita, respeitando a opinião de cada um. Né? Cada um é eleito para poder trabalhar da forma que entende, cada um tem a sua autonomia, porém, cada um escolhe um caminho a seguir. O meu caminho é a população, eu prefiro estar ao lado do povo, dando voz à população. Porque o que adianta hoje eu receber um convite e ser uma secretária na cidade? Você recebeu para esse poder? Convite? Cheguei no início. Ela te convidou para ser Ela secretária? não, ela diretamente não. Mas recebeu o convite? Fiquei curiosa. Para ser secretária de quê que você recebeu o convite? Não, chegaram a falar e assim, naquele momento, Renata, eles veem a Penha hoje como uma ameaça, né? Pela nossa trajetória. E assim, eu não sou ameaça para ninguém. Eu quero unir forças para lutar pela nossa cidade. Né? Apesar de a gente ter uma sigla política, mas o meu partido é Araruama. Eu amo essa cidade, eu sou nascida e criada ali. Então, a gente quer contribuir, fazer aquilo que a gente sabe fazer. Mas aí eles chamaram você servir a pra população. Quem foi que te procurou? E aí, em foi determinados Anderson? momentos, o próprio Anderson, que estamos pensando, de repente, foi até para o lugar do André, né? Uma secretaria de agricultura, e naquele momento, conversando, a gente quer contribuir, Renato, a gente quer fazer aquilo. Eu não posso me sentir como se eu estivesse com a minha boca calada ou um salário por mês. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. São muitas pessoas que acreditam na Penha para simplesmente a Penha... o que a Penha quer para ficar calada? Eu não quero nada, eu quero o respeito da população. A política está tão desacreditada e eu saio na rua hoje com a cabeça tão erguida. E eu sou tão bem recebida nas ruas que eu tenho propriedade de falar. Eu estou aqui porque eu amo Araruama. Eu poderia estar na minha zona de conforto, eu poderia estar fazendo parte do governo, eu poderia estar recebendo algo para poder ficar quieto, mas eu prefiro estar nas ruas. E assim, infelizmente, as pessoas olham a gente como se a gente fosse uma ameaça futura. E a gente vê isso nitidamente hoje na cidade. Você diz que é o grupo do governo da Dani, né? Ô, Renata, eu falo... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está... da Dani. E o lado da Lívia, de Chiquinho? Porque Lívia também me parece que é pré-candidata a deputada, né? Ou não? Renata, a Lívia está inelegível, né? Inclusive, muito bem você ter mencionado. A gente vê hoje algumas mesmas figurinhas defendendo, às vezes, e aplaudindo o governo. Eu fiz uma denúncia e eu falo com muita propriedade. Renata, o que for bom para minha cidade, eu vou reconhecer e você é a primeira a estar de pé aplaudindo. Cara, eu construí a minha família, né? Eu amo a minha cidade. Toda a minha história, as pessoas conhecem. Fui conselheira tutelar, fui vereadora 3 mandatos, fui presidente da Câmara, né? Sou servidora pública de Araruama, fui vice-presidência do Detran, fui candidata a prefeita. Eu fiz uma denúncia agora recentemente, mas eu não posso me calar. Eu não quero estar ali para bater palma e ser fantoche de ninguém, Renata. Eu não quero simplesmente estar ali ocupando o carro como muitos outros ocupam. Muitos que estavam do lado da Penha estão ali pelo que pode ser oferecido a eles, não para defender a nossa população. E assim, muitos que aplaudem hoje, eu sou muito claro em falar. Por que eu falo isso? Porque não luta simplesmente pelo interesse da população, mas porque hoje está ali de alguma forma e tem que defender o certo ou o errado. Eu fiz uma denúncia essa semana, eu não sei se você tem conhecimento, sobre os ônibus comprados na nossa cidade. Essa polêmica, inclusive... Eu dei o nome dos empresários ontem, você está sabendo? Não, eu não... Mas soltei um vídeo. O que acontece? Esses ônibus, Renatas, já estavam comprados desde janeiro e plotados em um pátio. E aí a prefeita tentou aderir a uma ata, há 5 meses atrás, de um grupo de empresários. Eu mencionei ontem o senhor Joel Júnior, né, da Agrijá. Quando eu cito a Agrijá, gente, é só para poder as pessoas saberem quem é o Joel, tá? Porque o Zé Antônio foi vereador comigo e é uma pessoa que nunca teve envolvido em escândalos, tá? Então, os empresários, o Joel Júnior da Agrijá, o senhor Ralph Belas, proprietário de diversos postos de gasolina, e o senhor Silvinho, sobrinho da tão conhecida Estela Romanes. E essa ata, em janeiro, esses ônibus já estavam comprados. A ata era tão escandalosa, Renata, que houve a intervenção do Tribunal de Contas. Beleza. E aí, não satisfeitos, fizeram uma licitação. Mas uma licitação, Renata, direcionada. Porque prova desse direcionamento foi os ônibus já comprados desde janeiro. Isso é um escândalo da nossa cidade. Um contrato, Renata, que custava ao município, em média, 12 milhões a 15 ao ano, passou a custar 103 milhões. E aí eu vejo, né, ela colocou algumas pessoas fazendo propaganda do benefício do ônibus. A Penha não está questionando o benefício do ônibus para a nossa população. É verdade, os nossos alunos, a nossa população, né, a nossa rede municipal precisa desse serviço.
mas eles não podem usar da necessidade das pessoas para direcionar, para favorecer amigos e empresários. Esse tema foi objeto de questionamento para a Valéria, da última vez que ela esteve aqui, a secretária de Educação de Araruama. Ela explicou essa questão, foi uma pergunta apresentada por um internauta também, e eu não me lembro direito. Você lembra, Vini? Enfim, mas ela chegou a dar... Eu lamento muito. A Valéria é uma pessoa, é uma amiga, né? Foi uma grande vereadora na nossa cidade. E assim, eu lamento muito, né? Não que ela é uma pessoa, né, preparada, uma pessoa muito inteligente, porém, está assinando muitas coisas que vai, com certeza, ter um desdobramento negativo no futuro. Porque eu mesma, Renata, estou aqui me comprometendo perante a nossa população de Araruama. Eu farei questão de apresentar essa denúncia absurda ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Porque isso, assim, sinceramente, de uma palavra um termo bem popular, é zombar com a cara da população. Enquanto as pessoas morrem, Renata, as pessoas enfrentam uma fila gigantesca para marcar um exame na nossa cidade. É um caos que as pessoas enfrentam na saúde pública. Então, não adianta se falar da necessidade, da importância dos ônibus. Ninguém está questionando isso. Ela não falou sobre isso, não. Ela deu a explicação dizendo que, diante da denúncia e do alerta do Tribunal de Contas sobre a adesão da ata, que foi feita a licitação. Foi feita a licitação. E que a empresa, que já tinha os ônibus, se colocou para disputar essa licitação. Ele já tinha os ônibus na certeza, né, da impunidade, que nada iria acontecer, e uma licitação totalmente direcionada. Renata, como que você é prefeita de uma cidade, você vai abrir uma licitação e os ônibus já estão comprados e plotados há 6 meses antes? Os mesmos empresários que a prefeita, né, tentou aderir à ata em janeiro, são os mesmos empresários beneficiados da empresa do All Santos. E tem mais agravante, tá? É empresário tirando o nome da empresa, passando por sócio para tentar driblar a justiça. E tem mais agravante, Renata. Eu fiquei pasma. Esses mesmos empresários também foram beneficiados com outro contrato milionário em Araruama, que já está tramitando na nossa cidade. É o contrato de quê? O outro contrato? O contrato da varrição, que eu já vou também mostrar para a nossa população. Varrição. Da varrição. Então, assim, Renata, eu não sou obrigada a ficar quieta. Eu represento uma grande parte da população e sou a voz de muitas pessoas. Então, assim, a gente luta pelos interesses do povo. O nosso partido é Araruama e a gente vê uma cidade bilionária, o nosso povo esquecido. Renata, você tem noção com o valor de um contrato milionário como esse, de 12 milhões para 103 milhões? Nós compraríamos, Renata, toda a nossa frota do ônibus. Mas esse contrato não é por... É aluguel. Não é por uso? E sim, então. Não significa que vai gastar... Exato. Eu não sou advogada da Valéria, mas eu me lembro que essa questão foi colocada de maneira muito incisiva na época que ela veio aqui, mas eu acho uma boa oportunidade para a gente novamente questionar a Secretaria A prefeita convida a população para poder esclarecer. Inclusive, Renata, a gente tem que ser muito justa aqui nas nossas colocações, né? E graças a Deus eu tenho autonomia hoje de falar e questionar para dar voz à população. Quando a gente fala, ecoa, né? E eu questionei, inclusive, convidei a prefeita, né, dei o direito de resposta. Falei, prefeita, fala que eu estou mentindo e que não são esses os empresários beneficiados da empresa do All Santos, que foram os mesmos empresários que a senhora tentou aderir à ata em janeiro. Então, assim, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de compromisso com a nossa população. Entendeu, Renata? Não adianta ter os mesmos vícios. Nós lutamos muito para poder viver um novo momento na nossa cidade. Entendeu? Chance nós estamos dando, mas infelizmente a gente não pode se calar. São vidas que são perdidas. Agora eu imagino que é um cenário desafiador para você. Desafiador, Renata. Pré-candidata a deputada estadual, mantém a chama da oposição, mas ao mesmo tempo seu marido, o Oliveira, é vereador. E fica ali numa posição desconfortável, né? Renata, assim como ele também, eu fui vereadora, graças a Deus eu sempre falei no meu discurso, sou Penha Bernardes. Meu marido sempre caminhou ao meu lado, nunca na frente nem atrás, como todo casal deve andar, né? Deveria andar. Deveria. Porém,
eu falo, mas a gente compartilha, né? Eu perguntei as pra ele ideias. se ele é oposição. Ele se colocou mais independente. Não, e outra coisa, Renata, ele vai aplaudir o que é bom para nossa cidade. Assim como eu estive ali como vereadora na Câmara, e o que era bom na nossa cidade, o que era criado, as leis, eu votava, inclusive muitas vezes eu parabenizei. Agora eu tenho certeza que o que for ruim para nossa cidade, ele vai se posicionar conforme ele denunciou há 15 dias atrás o descarte do lixo em um terreno onde não tem contrato com a prefeitura. Eles estavam descartando todo o lixo. Quem tem um contrato com a prefeitura é a empresa Celix. Por que o lixo da nossa cidade está sendo descartado em outro local, em outro aterro, que não tem contrato com a prefeitura? Ele está mais na oposição do que na então, independência. ele vai defender o que for bom, é bom para a nossa população, apesar, às vezes, de não ser o suficiente, o que a população merece, mas todo avanço é significativo. Aqui, né? ó, Ele tá vai aqui, se posicionar. Olha, curiosamente, aqui tem a informação. Acho que além dos ônibus, dentro do contrato, tá falando aqui sobre essa questão, essa denúncia essa denúncia grave que você fez aqui, tá? Tá dizendo aqui, acho que além dos ônibus, dentro do contrato está a manutenção da frota e também já incluso motoristas dos ônibus. Atualmente, os motoristas eram em outro contrato. Você sabe dizer se é isso? Renata, isso não justifica o valor milionário. Né? A gente, por mais, se você, com esse dinheiro, você compraria toda a nossa frota, faríamos a manutenção, ainda poderia trocar todos os ônibus com 5 anos de uso. Porque a gente sabe que a duração de um ônibus ainda é muito mais tempo. Entendeu? Então não justifica o valor que está sendo investido em um aluguel de um ônibus, por mais que pagássemos o motorista, por mais que colocássemos o combustível, por mais que fizéssemos a manutenção. Se você pode ter a sua própria frota, isso é investimento. Né? Isso é a gente gastar o dinheiro público com responsabilidade. Mas essa questão de comprar a frota ou alugar é uma polêmica que também envolve... que dá autonomia a ela de fazer, Renata. Porque comprar você vai ter que montar... Eu já tive gente aqui levantando pro prefeito que eles falavam, vai ter que montar uma oficina, vai ter que contratar uma empresa para dar manutenção. Isso é uma polêmica. Renata, e ela tem autonomia como prefeita de comprar ou de alugar, a decisão é dela. Porém... Agora, o André Rodrigues está dizendo assim, Sérgio Ribeiro, que também é pré-candidato a prefeito de Araruama, já havia falado que quem iria ganhar a licitação dos ônibus e não deu outra, foi a empresa do Al Santos. Exatamente. Será que ele tem bola de cristal e prevê o futuro? Mistério. E, de novo, o Rodrigo Lopes está falando, a empresa do Santos fornece ônibus e aluga ônibus para Saquarema. Já teve escândalos. A empresa era do Gabriel, esposa da sobrinha de Pérez. Eita! Vamos que vamos, Penha, tá dizendo aí de Leusa Gomes. É isso mesmo? A empresa, você sabe dizer se é da sobrinha do Pérez? Ô, Renata, inclusive, essa empresa hoje, está em nome do Joel Júnior, que, segundo as denúncias, também era sócio, né, desse grupo de... De Pérez? Não do Pérez, não estou mencionando o Pérez. Hoje a do Al Santos... segundo informações em denúncia, eu falei agora há pouco para você, que eu também recebi a denúncia que proprietários tiraram a empresa do seu nome, passaram para o nome do seu sócio no intuito de driblar a justiça. Então, eu mencionei aqui, inclusive me comprometi com a população da gente estar apurando, inclusive já está sendo levantado, e a gente vai dar um nome para a população. Você também ficou vice-presidente do Detran, né? Fiquei. Quanto tempo? 6 meses, Renata. É pouco tempo, né? Mas um órgão desafiador e, assim, eu tenho certeza que eu deixei o meu legado e a gente fez a diferença. Assim, tudo que eu proponho fazer na minha vida, eu faço com muita dedicação, Renata. Porque teve um comentário do internauta aqui que me fugiu agora aqui, que ele dizendo que, apesar da sua presença no Detran, não vimos trazer melhorias para nossa região. O posto de Saquarema é minúsculo, de Araruama. Ô, Renata, olha só. Mas também 6 meses é pouco, Renata, né, olha Penha? só, mas quem acompanhou o nosso trabalho, a gente sabe que a gente não agrada todo mundo, porque principalmente no meio político, algumas pessoas, inclusive, têm que cumprir o seu papel de criticar a gente, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu pude fazer a diferença, não só na nossa região. O que você cita, por exemplo, de Renata, benefício você trouxe pro Detran? eu cheguei lá já coordenando um projeto que antigamente era o projeto Detran Presente. E esse projeto Detran Presente, né, tinha um custo muito alto para o Detran. E aí sentei ali com o doutor Rodrigo, que era presidente à época, e falei, doutor, ele me designou
para poder coordenar esse projeto, Detran em Movimento. E em parceria com as prefeituras, nós passamos, Renata, em vários lugares, em várias cidades de toda a nossa Baixada Fluminense, né? Toda a nossa população fluminense. Tivemos em várias cidades, levando todos os nossos serviços. E aí, em Araruama, eu vou falar para você. Araruama, dentre os 92 municípios, foi a 19ª cidade a receber a implementação de um polo de identificação civil da identidade dentro da maternidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar, né, que eu, enquanto vice-presidente do Detran, nós trouxemos para a nossa cidade um polo para dentro da maternidade. Porque o neném que nascer, e já, além de sair com a sua certidão, também vai sair com a sua carteira de identidade. Chegamos ali no nosso posto de Araruama, nós tínhamos 3 pontos para atender a DIC, que é uma das maiores demandas hoje do Detran, né, com a obrigatoriedade da nova carteira SIM. Nós ampliamos de 3 mais 2 pontos para poder atender a nossa população. Nós tínhamos uma deficiência ali, Renata, de um bebedouro que a população reivindicava. Então, assim, nós tínhamos aqui na nossa região banheiros quebrados, a questão de infraestrutura. E eu visitei todos os postos, levei o nome e tenho certeza que eu fiz a minha parte e foi assim nítido, notório, as pessoas acompanhando todo o nosso trabalho, nossa dedicação enquanto estive ali como vice-presidente do Detran. É um órgão que revoluciona e transforma e garante o direito na vida de tantas pessoas. Olha, estão dizendo aqui que Saquarema já tem polo Detran dentro da maternidade. Ela se referiu a Araruama. Araruama. Ela falou de Araruama, que levou o polo para a maternidade Jaqueline Prates, né? Jaqueline Prates. Não foi de Saquarema, é a 19ª cidade dentre os 92 municípios de todo o nosso estado. Está dizendo aqui dentro da maternidade, desde 2015, quando inaugurou o hospital. E percorremos, né, o Renata. Em Quantas cidades vocês percorreram? Renata, nós percorremos aí nesse período, até a gente se organizar, porque nós voltamos em outro modelo, né? A gente fazia parceria com a prefeitura. E você entrou no lugar do André. Do André, né? Como é que foi esse momento? Tava combinado, não tava? Não, o André também esteve ali, representou a nossa população, né? Esteve ali cumprindo o papel dele e eu recebi esse convite do nosso governador, na época do governador Cláudio Castro, e assim, fiquei muito feliz e lisonjeada, né? Pelo reconhecimento do nosso trabalho, da nossa luta. Em nenhum momento teve nenhum, né, problema entre a gente, até porque a gente sempre fomos amigos, mas entrei ali de cabeça como a gente entra em qualquer desafio. Vou falar para você, que órgão tão importante na vida das pessoas, Renata. E cheguei ali, eu tenho certeza que percorremos muitas cidades, né? Toda a nossa população fluminense. Em Araruama nós fizemos uma ação, Renata. Qual foi a última ação que Araruama teve? Quais foram as últimas ações e que inclusive até o André mesmo, às vezes as pessoas falam, enquanto estava lá, nós não tivemos, né, muitas ações, na verdade, efetivamente, principalmente na nossa cidade de Araruama. Em 6 meses nós implementamos um posto do Detran, duplicamos ali, né, o número de guichês para poder dar um atendimento melhor para a emissão de identidades. Nós levamos uma ação do Detran, Renata, onde tivemos que estender para 2 dias, onde emitimos quase 3.000 carteiras de identidade, facilitando, garantindo o direito da nossa população. Agora, o Detran sofreu uma intervenção agora bem dura por parte do doutor Ricardo Couto. Aliás, doutor Ricardo Couto, o governador interino em exercício, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está passando o cerol e tem feito ações pontuais em cima de tudo que Cláudio Castro tinha feito na reta final do seu mandato. Como é que você avalia isso? Renata, a gente tem acompanhado, né, de perto isso. Eu acho que hoje, na verdade, eu acho que estamos ferindo a nossa Constituição, porque a gente fala entre os poderes, né? Na ausência do governador, quem assume era o vice, mas o vice já estava encaminhado, né? Já estava no Tribunal de Contas. E aí, além do vice, seria o presidente da LERJ, mas também que já estava afastado, né? E hoje nós já temos o novo presidente da LERJ, o deputado Douglas Ruas, que deveria, na verdade, já ter assumido o governo do Estado. Ele esteve aqui na semana passada e se queixou muito disso. Falou do desrespeito à Constituição. Isso é ferir demais a nossa Constituição. As leis existem para poder serem cumpridas. Mas você acha que está gerando jurisprudência para bagunçar efetivamente a política brasileira por causa desse tipo de situação do Rio de Janeiro? Renata, mexe. Na verdade, o nosso Rio de Janeiro, nós nunca enfrentamos essa situação.
É um momento, né, atípico, onde, na verdade, naquele momento, quando o Cláudio, o governador, né, ele renuncia, nós tínhamos ali, conforme garante a Constituição, ou fazer uma eleição direta ou indireta. Agora, a partir do momento que existe, né, o novo presidente da Alerj, um deputado eleito, né, por todos os seus pares, com certeza é ferir demais a nossa Constituição, que dá a ele, que garante a ele esse poder. Você está apoiando, sua candidatura é alinhada com Douglas? Sim, inclusive tenho muito orgulho de falar, quando eu falo hoje que eu sempre fui do PL, né, Renata? Desde 2012, fui eleita, reeleita. Você saiu fui do candidata PL depois a prefeita. Que a Dani pegou a presidência do partido, fui candidata a prefeita e recebi o convite, né, do nosso deputado, o prefeito, à ocasião, presidente estadual do União Brasil, Márcio Canella, para poder estar no União Brasil. Ele também, que compõe a chapa do nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Hoje estamos todos no nosso time, né? O nosso pré-candidato, né, ao governador é o Douglas Ruiz. Então, Renata, eu falo que, independente de sigla partidária, o nosso partido é o nosso povo. Né? É Araruama, é a nossa região, é a nossa população fluminense, e é o que eu falo com muita propriedade, né? A gente respeita, né, cada amigo, cada população, cada servidor que tem a sua... Você está fazendo dobradinha com alguém para federal? Eu ajudo, dobradinha, na verdade, o meu candidato, né, pré-candidato a deputado federal é o Antônio Rueda, né, o nosso presidente nacional do União Brasil, né? Então... junto aí que não também tá mais compõe... ajudando na parceria com Daniela de Vaguinho, que sempre foi uma parceira sua, Vaguinho também não. Hoje o Antônio Rueda é o presidente nacional do União Brasil, uma pessoa... Porque para ser um deputado federal, Renata, é diferente do deputado estadual, né? Você precisa ter conhecimento, você precisa ter bagagem, precisa ter um peso político para poder dar todo o suporte, né, que o nosso estado precisa, que os nossos deputados estaduais precisam, para poder a gente alavancar e lutar, de fato, pelo que a nossa população merece. Entendi. Penha, nós já temos aqui mais de uma hora de bate-papo com que legal, Renata. Eu tinha prometido... E tem muito assunto, hein? Eu tinha prometido que ia liberar você 11 horas, mas já estamos quase com 11h30 aqui, 11h15. Tá aqui a Edileuza dizendo que o André Mônica esteve lá no Detran por 2 anos, não fez nada por Araruama, e Penha tem 6 meses, trouxe Detran pra maternidade, mais 3 poli, bibibi, bababá e parará. Penha, tem alguma coisa aqui que nós não abordamos que você julga importante antes da gente se despedir dessa entrevista? Ô, Renata, é falar com a população, conscientizar a população desse momento tão importante, né, que a gente tem, né, Araruama, a chance de ter o seu representante, né, a oportunidade que tem de ter voz, porque quando a cidade não tem o seu representante, a gente fica esquecido, a gente fica sem força. E dentre tantas pautas importantes que eu mencionei aqui, como o nosso hospital, como o acostamento das nossas rodovias, pautas em relação à nossa segurança pública, né? Porque, inclusive, é uma promessa da prefeita aí de câmeras de monitoramento. A gente precisa, é um momento, né? E, na verdade, só está no papel e não saiu do papel, e a nossa população enfrenta essa questão de insegurança, essa falha na nossa cidade específica. Então, assim, o que eu deixo o recado para a nossa população de Araruama, chegou a hora e a vez de Araruama ter voz e ter um representante. Alguém que, de fato, conheça a necessidade do povo, sabe o que Araruama precisa, o que o nosso povo merece, e que tem uma trajetória política, né, pautada no respeito, no carinho com a população, e que hoje, graças a Deus, a gente sai nas ruas, a gente encontra a população e a gente é recebido assim de forma muito carinhosa. Então, assim, eu sou muito grata, né, a Deus, a população de Araruama, pelo respeito, pelo carinho, e dizer que podem contar comigo, porque a partir do momento que a gente se posiciona, né, Renata, não para de chover, denúncias, e assim, se a Penha se calar hoje, principalmente, quem vai ser a voz hoje de Araruama. Então, assim... O nosso colega aqui do lado tá doido pra ser a voz aqui de Araruama. Nosso amigo Sérgio Ribeiro também tá na disputa com vocês aí. É isso, amigo. Você tem dialogar com o Sérgio pra... Não, nós somos amigos, foi um bom tempo que a gente não está... Mandar um beijo pra Sérgio. E assim, Renata, eu falo... A população existe uma chance de Penha e Sérgio se juntarem para disputar a eleição contra a Dani? Renata, eu não tenho problema nenhum com o Sérgio ou com outras pessoas diretamente. A gente tem diálogo, eu acho que a gente luta pelo mesmo objetivo. E outra coisa, Renata, é o que eu falo, a nossa cidade precisa entender o seguinte: quem está preparado, de fato,
Qual é a pré-candidatura hoje consolidada em Araruama para, de fato, a gente, com a Araruama, conseguir ter o seu representante ter voz? Agora, uma questão, Penha. Se você É muito se elege assunto, né, deputada, largaria a Lerge para vir candidata a prefeita? Renata, a gente precisa ter compromisso com a população e lutar por aquilo que a gente acredita. Um dos nossos compromissos é a gente manter um gabinete, né, diariamente aberto, porque vocês podem ter certeza que eu não estarei só lá na Lerge. Né? Tá, eu quero saber o seguinte, Penha, sim ou não? Se você se elege deputada, daqui a 2 anos, você deixaria o cargo para ser candidata a prefeito e enfrentar a Dani numa tentativa de reeleição? Renata, eu acho que a gente precisa se unir. Entendeu? Depende muito do momento político que a população está enfrentando. Tá sendo verdadeiro. Porque se a gente tem um progresso na cidade, se as coisas acontecem, a gente tem que se unir para poder fortalecer a nossa cidade. A gente fica muito triste hoje quando outras candidaturas são lançadas paralela à nossa, que é uma pré-candidatura consolidada, para poder simplesmente enfraquecer todas elas, porque eles veem a gente como ameaça futura. A gente não está aqui para ameaçar ninguém, a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente sabe fazer, servir a nossa população. Então, Renata, pode ter certeza que nós estaremos lá lutando de fato, se for da vontade de Deus e do povo, e se realmente o nosso dinheiro público não estiver sendo administrado da forma que deveria ser administrado, né, a gente tem que se colocar à disposição da população, a gente tem que ouvir a população, qual é a vontade do povo. E hoje... Tá aberta, né? Exatamente. Isso que importa. O que a gente precisa é saber o seguinte, que independente de quem é prefeito da cidade, quem está sentado na cadeira, um deputado, né, pode fazer muito pela sua cidade e por toda a nossa região. Eu tenho aqui um quadro chamado Like e Dislike, que eu vou jogar agora para você, uma vinheta que você vai ter que responder para mim, logo após rodar essa música, para quem ou para o que você dá o like e, na sequência, o dislike. Compreendeu? A câmera é aquela dali. Então, vamos lá, Vini Marques, atenção, hein? Like e dislike. Penha Bernardes, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like nesse dia 13 de maio aqui na RCFM? Like para o meu pré-candidato a senador da República, Márcio Canela, por tudo que tem feito pelo nosso estado e pela toda a população fluminense. Certo. E o dislike, agora que eu quero ver, vai puxar a orelha de quem, Penha? O dislike hoje vai com muita propriedade, Renata, a prefeita Daniela Soares, pela falta de compromisso e prioridade com o povo de Araruama. Eita! Mandou um papo reto, Vini. Papo retão, hein? Papo retão, Reto, com toda a minha sinceridade. É a Deus e o povo que eu tenho um compromisso, e é eles que eu vou continuar. Mulher, exatamente. Inclusive, poderia ter até um bate-papo entre a gente, né, Renata? Um debate? É, aqui entre a gente. Vamos ver se a prefeita topa. Mas ela é prefeita, né? Claro. Ela não vai querer. Não, a senhora vai fazer Só se for na hora da eleição. Aí eu na hora da eleição, né? Na hora que tiver eleição aí pra prefeita. Tiver na mesma, mesma candidatura. E durante a nossa campanha, várias vezes nós fizemos esse convite. Mas, infelizmente, né, por algum motivo, né, não foi aceito, mas a gente respeita, né? A gente tá aqui pra respeitar. Eu sei o motivo, mas eu não vou falar isso, não, senão vai render mais Deixa uma pra hora. amanhã, meu Vai rei. render mais Vamos uma deixar hora para um próximo convite. Penha, muito obrigada pela Renata, sua muito presença. obrigada pelo Mandar um beijo pra carinho. você e toda a sua equipe Araruama. Exato. Um beijo, cidade querida. Oliveira da Guarda aguardando ali a mulher, né? Oliveira da Guarda aguardando. Aí, É muita participação aqui no chat, ó. É bom, boa. Fã-clube arrumado, Eu tá de apoio parabéns. com muito orgulho. Muito, E assim, se vir Renata, pra prefeita, Penha, você será Todo nossa mundo te deputada. incentivando aí. eu só Sim, coloquei nossa- agora, Renata, e agora, nesse momento, quando eu cheguei aqui... Abre o quando YouTube, eu a divulguei. transmissão de hoje, que você vai ver lá que tem muitas A mensagens. Luciane tá falando de que a apoio. prefeita vai pular. Aí, ó. Mas nós, graças a Deus, sempre tivemos uma boa audiência, independente de estar aqui ou alguma outra rádio, a gente é muito aceito e bem recebido pela população. E eu tenho muito carinho e respeito por isso, sou muito grata, né, a todo o nosso povo de Araruama, de forma especial, e a toda a nossa população aí do nosso estado do Rio de Janeiro. Isso aí, essa é Penha Bernardes. A gente vai sair rapidinho pro intervalo para eu terminar me despedir dela por aqui. Você não sai daí não, me dá um minutinho.